porque já vamos em seguida com a entrevista de hoje. E de alguém com alguém, não é? Que toda Matão ama e respeita. E por quem toda Matão torceu tanto e de quem a gente pode colher um aprendizado muito grande. Eu falava aqui na abertura do programa, porque é que eu procurei a Marina Bottura para uma entrevista que, para mim, é uma honra tê-la aqui. Também porque é a primeira entrevista que ela concede desde que ela sofreu um acidente, em que ela caminhava por uma calçada e passou ali um caminhão, um baú que arrastou toda a fiação e levou consigo o poste também da residência ali, da calçada ali. Esse poste caiu sobre ela. E aí foram consequências difíceis, de difícil superação. E então, por que a gente pensou, e eu pensei na Marina, como uma entrevista de ânimo para as pessoas, porque a gente sente que essa pandemia, tudo isso que... Um ano difícil, convenham, né? Um ano difícil, todo mundo de alguma forma teve que mudar seus hábitos ou acrescentou alguns problemas a mais aos problemas que já tinha, todo mundo tem os seus, e parece que essa carga às vezes é pesadíssima demais, né? E aí o exemplo de vida, eu acho, da Marina é que me pareceu importante nesse momento para as pessoas repensarem seus problemas. Será que eles são tão grandes assim, né? Quando a gente ouve pessoas vitoriosas, pessoas guerreiras, e não dava para esperar na reação da Marina outra coisa, porque todos devem se lembrar, enquanto ela esteve ali conduzindo, inclusive, um setor importante da saúde Matão. Quantas entrevistas eu fiz com ela sobre assuntos importantes da saúde no nosso povo. Um anjo dentro da nossa saúde, né? E aí a gente fica aqui, às vezes, acorda cedo com um problema que parece ser e talvez nem seja tudo isso, né? Então, um exemplo assim, um depoimento de uma pessoa assim, eu imaginei que vai ser importante para a gente repensar os nossos próprios problemas, né? De novo, reverenciar Deus pela sua providência, que é infalível, né? Dando a força que a gente precisa para, enfim, resolver esses problemas, sejam eles quais forem, porque para Marina não foram poucos. E ela guerreou, ela lutou, está lutando e é um exemplo de vida, na minha opinião, e eu acho que para todos também, né? Uma história de vida é muito importante. Eu acho que a notícia, os factuais que a gente fala, tudo isso é do dia a dia e tudo mais. Mas essas entrevistas geralmente são muito marcantes. Eu espero que esta também seja, e duvido que não vá ser. Mas não seria possível se ela não manifestasse aí. Para mim foi uma honra de saber do respeito que ela tem pelo nosso trabalho, né? Pelo modo como a gente conduz o nosso trabalho, e por isso mesmo ter concedido essa entrevista com esse espírito também olha, a minha história é essa e eu estou vencendo a cada dia e vocês precisam fazer o mesmo, né? Alguém que passa por provações das mais difíceis, elas têm um legado gigantesco de luta, né? Que a gente tem que aprender com elas. Então nós somos muito miudinhos perto dessas pessoas vitoriosas, como é o caso da Marina. Bom dia, Marina. Bom dia, Décio. Tudo bem? Tudo bem, bom vê-la. Há quanto tempo? Eu estava falando aqui das entrevistas, né, que a gente fazia aqui. Quantas entrevistas, lembra? Né? E desde então que eu não... Foram muitas. Foram muitas, Décio, foram muitas. E desde então... Sempre foi um prazer. Desde então que a gente não se falava aqui. Muito bom vê-la. Cada vez mais... Obrigada. Desculpa a expressão aqui, mas... Cara da tua mãe, cada vez mais. Então... É bonita. Eu fico muito feliz com o elogio. Porque a minha mãe fez 80 anos e continua uma moça. Ela é linda. Então... Elegante. Ela é linda. Ela é linda
por dentro e por fora. Um ser humano. E eu fico muito lisonjeada com a comparação. Muito bem. Vamos lá, então. Não é tão agradável assim contar, mas é que nós temos um universo de ouvintes e telespectadores em que muitos não conheceram essa sua história, né? E que resultou nessa sua luta aí. Há quanto tempo faz que você teve o acidente, Marina? Um pouquinho mais de 3 anos e meio. Foi em março, dia 22 de 2017. 2017. Você ia por uma calçada, naturalmente, como pedestre, né? E aí passava ali um caminhão, acho que a história era essa, não é? E esse caminhão arrastou a fiação e com ela o poste veio junto e caiu sobre a Marina. Aí foi todo no meio da minha cabeça. Bem no meio da cabeça. Impressionante. Mas que coisa, não, Marina? Difícil acreditar. Como é que pode? Você está andando numa calçada, normalmente. Aí tem uma fiação que cruza por cima. Na verdade, Décio, eu estacionei o carro, né? Assim contam, porque eu não lembro um pouquinho antes e bastante depois, mas dizem que... eu estacionei o carro, assim que eu pisei na calçada, o caminhão passou, né? Como diz, ele enganchou nos fios do poste e ele tracionou os fios do poste. Então, além do peso propriamente dito do poste, tem o peso da tração do caminhão. Verdade. Né? E ele caiu na minha cabeça. Eu sei que é trágico, é impactante, né? Mas eu costumo levar com bom humor, porque acho que se não fosse assim, seria mais difícil. Sim. Bom, desse momento você apagou. Naquele momento. Apaguei, tive uma convulsão, teve uma parte que não foi documentada, você acha que vai ser o primeiro a noticiar, mas eu fui eletrocutada também. Também. Né? Um fio do poste pegou a minha perna. Eu tenho ainda cicatrizes de queimadura de 3º grau. Então, eu fui eletrocutada. Aí, o próprio ajudante do motorista do caminhão saiu correndo e foi até os bombeiros que ficavam a um quarteirão de onde eu estava. Sim. Aí veio o resgate dos bombeiros, depois chegou o SAMU, mas eu fui resgatada pelo resgate dos bombeiros. Desmaiada, né? Meu Deus. E aí, levada ao hospital, quanto tempo você ficou hospitalizada? Aliás, quais cirurgias, enfim, o que é que teve que ser feito no seu caso, depois disso? Então, eu vim para o pronto-socorro de Matão. Eu fui transferida depois para o pronto-socorro do Hospital São Paulo de Araraquara. E detectável, porque eu tive um traumatismo encefálico na parte responsável pelo comportamento. Então, eu fiquei muito agitada e agressiva depois da lesão. Sim. Então, era muito difícil me fazer exames, mas mesmo assim, eu tinha uma fratura muito nítida no tornozelo, os 2 ossos do tornozelo.
a fratura no crânio, né? E a princípio não foi detectada a fratura na coluna. Mas eu, mesmo estando, como eu digo, fora da casinha, eu estava de muita dor na coluna. E depois, acho que a segunda ou terceira tomografia que foi identificada uma lesão numa vértebra torácica, que ela fica mais ou menos aqui no sentido dos seios do peito, aqui nessa altura, né? É uma lesão alta. E aí uma fratura muito grande que precisava de cirurgia urgente. Aí eu fui para São Carlos para fazer essa cirurgia. Foi feita essa cirurgia no dia 20, né? E logo em seguida eu iria à cirurgia mas aí eu tive uma pneumonia muito lateral com uma síndrome que chama SARA, Síndrome Aguda Respiratória em Adultos, que é também bastante letal, bem letal. E eu passei por isso. Aí, 15 dias após a cirurgia de coluna, eu fiz a cirurgia da perna. E eu só me lembro, começo a lembrar das coisas mais ou menos no final da internação, que foram 22 dias. Aí, da conta, eu fui entender o que tinha acontecido. Mas eu fiquei sabendo, dizer assim, apesar de já terem me falado, porque mesmo porque eu agitada, eu queria andar, eu queria sair e não entendia as minhas limitações, mas eu fui entender depois que eu, por acaso, vi uma entrevista, porque foi muito noticiado na época, né? Sim. Foi noticiado pela Saudade, foi noticiado por todos os sites de Matão, da região, né? E aí eu vi uma entrevista, falei, nossa, caiu um poste na minha cabeça, né? E aí que eu fui entender. Meu Deus, 20 e poucos dias depois. Isso. Eu fiquei com o comportamento e com a memória muito comprometida, né? E fora as fraturas, né? Também teve fraturas de costela, né? E a cabeça, ela não ficou muito bonita, o couro cabeludo abriu. Então, assim, foram várias a somatória de várias pequenas e grandes lesões. Todo acidente é sempre inesperado, mas esse aqui... Esse eu não assumi a responsabilidade. Eu falo que quando a gente entra dentro de um carro, vai dirigir de uma moto, que são a maioria das causas. Hoje, a maior causa de lesão de coluna é arma de fogo, né? Antigamente, há pouco tempo atrás, eram acidentes de moto. Hoje já é arma de fogo. Mas quando você pega um carro, pega uma moto, você sabe que você também está assumindo um risco de se acidentar. Eu não estava assumindo nenhum risco naquele momento.
Eu tenho aqui, inclusive, agora, o Beto providenciou, ele foi até o local para mostrar em que ponto ali aconteceu esse acidente à época, em 2017, né? Essa imagem aí, nesse ponto aí. Isso mostrou aí que alguma coisa não estava certa, ou esse baú desse caminhão estava além dos limites permitidos, ou essa rede estava abaixo dos limites também ali que são estabelecidos. O fato é que enroscou lá e arrastou e puxou esse poste bem no momento em que a Marina passava naquele, sabe, naquele centímetro ali, sabe? Que coisa. Esse é o local, hein? Provavelmente as duas coisas aconteceram, viu, Décio? Provavelmente o caminhão estava mais alto e os fios estavam mais baixos. Mais baixos. Mas, segundo o motorista do caminhão, ele passava naquela rua diariamente. E o acidente foi acontecer no exato momento que eu estava naquele ângulo que eu falo, que é muito mais do que 360 graus, né? É 360, vamos dizer assim, né? Horizontal, vertical, diagonal, né? E ele caiu no meu exato ângulo. Impressionante, né, gente? Aí você, 20 e poucos dias depois, é que entendeu, teve a noção do que é que havia acontecido com você. Qual foi o papel dos médicos? Eu vou direto para a família mesmo, porque eu vi um monte de fotos da tua família te abraçando, fotos que estavam lá postadas, né? E eu fiquei pensando, se a Marina não tivesse a família que tem, foi o que eu pensei, não sei. Se a Marina não tivesse a família que tem, talvez tudo tivesse sido muito mais difícil, né, Marina? Com certeza, Décio, né? Eu tenho 4 irmãos. Os 4 irmãos ficaram, inclusive, me segurando na cama para que eu não precisasse ser amarrada. Meus pais, apesar de serem de idade, né? São muito lúcidos, então estiveram muito presentes também. E foi eu tive todo esse suporte, né, essa ajuda, que com certeza fez a diferença. Eu imaginei mesmo que a tua família deve ter sido muito importante. Mas a Marina, neuropsicóloga e psicoterapeuta, era notável dentro da sua atividade, tanto que coordenava, inclusive, todo um grupo de atendimento nessa área de saúde pública aqui no nosso município. Como é que ficou depois de então a sua carreira profissional, Marina? Hoje, Daércio, depois do acidente, é que aconteceu uma coisa, né? É importante frisar. Depois do acidente, com tudo isso, com a vértebra quebrada, eu continuei a andar, né? E tinha muitas limitações, usava um colete, muito desconfortável, mas não podia fazer uma caminhada, né? A minha vida era muito limitada. E aí os parafusos começaram a sair do lugar, porque a vértebra estava muito quebrada. E os fragmentos da vértebra podiam lesionar minha medula. Aí eu tive que fazer uma segunda cirurgia exatamente um ano depois, em março de 2018. E nessa cirurgia eu fiquei paraplégica, né? Eu acordei dela paraplégica. Então, esse ano que passou depois do acidente, eu fiquei praticamente ele todo afastado, né? Diga-se de passagem, judicialmente, porque o perito gostaria que eu voltasse a trabalhar e eu não tinha condições. O nosso país.
Oi? Tô falando, esse é o nosso país aqui, né? Que prestigia tanto aí. Bom, não vem o caso aqui agora, mas que tem sido tão cruel muitas vezes aí com as pessoas. Mas pode continuar, Marina. Às vezes sim. Aí, aí depois, aí o perito do juiz me deu 2 anos de afastamento, né? Mas aí eu tive, em março, eu fiz a cirurgia, fiquei paraplégica. Hoje eu sou, né, eu falo que é uma sentença pesada, mas ela não condiz totalmente com a realidade. Hoje eu sou aposentada por invalidez total e permanente. Com isso, a sua atividade profissional ficou. E que você executava com tanto amor, né? Nas suas entrevistas aqui, você sempre falava com paixão pelo que fazia, né? Não era uma profissional qualquer que falava, era profissional apaixonada pelo que fazia, né? Sim. E não há. Uhum. E de qualquer modo, estudos, você continuou nos seus estudos ou continua se interessado pela literatura da tua atividade ou passou a se dedicar a algum outro tipo de literatura? O que é que você tem feito ultimamente no sentido da sua... Eu faço atendimentos voluntários. Ah, O meu, na verdade, o meu dia ele é todo na agenda, né? Porque eu também tenho que fazer vários tipos de reabilitação, né? Fisioterapia, terapia ocupacional, eu faço natação, né? Que eu comecei a fazer depois da lesão. Tem várias atividades que são referentes à minha reabilitação. sim. Né? E depois eu faço atendimentos, né? Eu estudo, mas assim, o meu dia realmente é extremamente complexo, assim, e até mesmo fica às vezes alguém quer vir me ver, me visitar, eu tenho que olhar na minha agenda a hora que eu posso. Não tem tempo. Poxa, que bom que você continua a executar dentro de um período que é possível, né? Mas não parar, Marina. Né? Esse atendimento voluntário teu aí é também grandioso. Eu acho que muita gente talvez se acomodaria no fato de que o que para você foi uma sentença pesada, para quem ama a vida, ama trabalhar e tal, mas tantos outros poderiam dizer, mas agora eu estou aposentado, né? Como se isso fosse a glória. De forma alguma. Né? E você não. De forma alguma, né? Eu me aposentei pela prefeitura, né? Só que eu também tinha eu trabalhava 6 horas na prefeitura e um grande período, 6 ou mais horas no consultório. Então, eu sou acostumada com uma vida muito agitada. Sempre foi. Né? Sempre foi. Sempre foi. Eu nunca vou me esquecer, numa entrevista que eu dei para você, eu nunca vou me esquecer disso. Uma entrevista que eu dei para você quando a TVM ainda era lá na José Bonifácio. Que você me pediu uma entrevista por algum motivo, acho que do CAPES. Do CAPES. E eu estava de férias. Estava saindo de férias e eu ia viajar. E eu atrasei a minha viagem. Estava com o carro, com as malas no carro. E aí você disse para mim, né? De férias carregando pedra. Foi, né? Porque eu me lembro agora. Eu fui. Então, assim, eu sempre fui realmente muito apaixonada pelo trabalho com o SUS, com o trabalho na prefeitura. Eu sempre trabalhei nos dois
grandes trabalhos que eu tive, eu era coordenadora, sim, mas também uma grande entusiasta do SUS, de fazer o SUS acontecer, né? E é apaixonada por isso. E apaixonada pelos meus trabalhos. Então, isso faz parte da minha identidade, né? A paixão que eu sempre tive pelos meus trabalhos. Arina, para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem de alguém que passou por grandes provações, mas que não perdeu a fé, que lutou o bom combate, o combate em busca da vida, que continua, ainda que com restrições, para um universo grande aqui de ouvintes, telespectadores e internautas que também tem seus problemas e quase sempre a gente acorda achando que os nossos problemas são os piores do mundo. E de repente a gente depara com uma história dessa e ao mesmo tempo uma história de luta, né? De busca, de superação. Então acho que uma mensagem sua pode ser muito importante para animar muita gente que está desanimada por razões muito menores. Daécio, até mesmo como psicóloga, eu penso que o sofrimento do outro não pode ser comparado ao sofrimento de ninguém, né? O motivo do sofrimento. Todos nós temos direito a sofrer, né? E eu não acredito que existem motivos mais graves, tudo, mas o sofrimento deve ser respeitado, seja ele pelo motivo que for. Mas é importante, né? Até mesmo a gente vindo de um Setembro Amarelo, onde a gente deve olhar, né, para o indivíduo, para o sofrimento, né? Só que, claro, obviamente, eu passo por muitos transtornos. Então, ficar paraplégico não é só andar de cadeira de rodas. Ficar paraplégico é ser dependente, por exemplo, de sonda para poder fazer xixi. A gente perde o controle dos esfíncteres, né? E passar sonda, a gente entra em contato com bactérias. E eu tenho muitas infecções de urina que me tiram do combate muitas vezes, porque são bactérias fortes a que eu pego. Então, assim, é só um detalhe, porque é desconhecido da maioria das pessoas quais são realmente os verdadeiros ou os maiores problemas de um paraplégico, né? E aí, então, quando você está ganhando mobilidade, você vem uma infecção, você retorna para onde estava, né? E eu passei, né? Desde o começo, eu consegui, logo em junho, ficar um tempo no Sara Kubitschek de Belo Horizonte. Foi muito importante para mim, né? E começar as reabilitações em casa. Mas tem uma questão muito importante que muitas pessoas talvez não imaginem ouvir de mim, mas eu conheci, né? Eu fui realmente ver quem era Jesus depois que eu vim para a cadeira, né? Que eu acho que eu parei e estava olhando esse cara. Eu falo esse cara porque eu tenho muita intimidade com ele hoje. É uma intimidade que eu falo que ele é meu parça, meu truta, meu irmão,
que tá aqui do meu lado, tá tipo assim, ó, batendo aqui no meu ombro, falando, mana, tô aqui para o que você precisar. E mesmo quando eu não peço, ele tá fazendo, tá providenciando. Então, isso foi muito importante, o aumento da minha fé. Eu poderia ter ficado desesperançosa, poderia até falar, ó Deus, por que isso aconteceu comigo? Sim. Deus não teve nada a ver com isso. O que Deus teve a ver foi que ele me salvou. A possibilidade de eu ter morrido no acidente era imensa, mas eu fui salva com relativamente poucos, diante da magnitude da coisa, com poucos consequências, sequelas, problemas, né? Só que eu venho lutando. Eu falo que eu também não tenho outra opção, né, a não ser lutar. A outra opção seria desistir, seria lamentar, né? E isso não cabe na minha personalidade, não faz parte de mim. Não cabe. Eu não sou uma pessoa que fico lamentando. Eu não consigo. Eu falo que eu até queria um dia, antes eu achava interessante, na adolescência, as amigas que ficavam um dia na cama chorando por causa de seus paqueras. Eu nunca consegui, né? Eu sempre me refiz com muita rapidez. E dessa vez, né, é muita luta, né? Não é fácil, tem todas as dificuldades, mas é uma luta, é um comprometimento com a minha saúde, com o meu bem-estar, né? E eu faço isso, né, por mim, obviamente, mas também por exemplo, pela minha família, né? Uma família grande que a gente fica muito, assim, quando você descobre a paraplegia, por exemplo, né? Ou quando alguém vem avisar, né? A sua filha sofreu um acidente, caiu um poste na cabeça dela, né? São situações que eu via, eu me via muito fragilizada, mas eu via a minha família despedaçada, tentando parecer estar bem para me deixar bem, né? Então, eu também, cada conquista também ofereço a família, para minha família. E o que eu acredito, qual é a diferença, né, das pessoas que conseguem algo e daquelas pessoas que deixam de conseguir, né? Que entregam os pontos, eu acho, né? Que é a insistência, é a persistência. A persistência. Olha, pois não, Marina. Não, e as pessoas que desistem no meio do caminho, só resta lamentar. Uma pena, né? Mas ninguém conseguiria entender se depois disso tudo você entregasse os pontos. Não era do seu perfil, do seu jeito mesmo. É aquela inquietação, né, que parece que é até genética, né? Porque você vê na família esse mesmo jeito de reagir, e a gente não esperava outra reação mesmo sua, senão esta mesmo, né? Essa de lutar, de superar, sim, de ter passado por tudo isso aí, mas muito comovente também o seu encontro com Jesus, porque é nesses momentos que a gente sente principalmente o poder que tem a oração, né? Feita com fé, e todos vibrando, né? A família, todo mundo vibrando no mesmo sentido. Se você me permitir, faz milagres isso, impressionante. Desculpa, mas se você me permitir, uma
uma das coisas que me encorajou bastante a dar entrevista foi uma oportunidade também de agradecer toda a população, né, pelas orações, pela torcida, porque... E teve mesmo. Eu encontro pessoas, às vezes, em algum lugar que eu estou, e a pessoa pergunta se eu sou a Marina, como que eu fiquei conhecida em Matão, da Écio. Ficou um apelido carinhoso, que é a mulher do poste. Você que é a mulher do poste? Pois é. Eu acho muito engraçado. E aí quando as pessoas sabem, falam, nossa, eu rezo para você todos os dias, desde que eu fiquei sabendo. Olha que bacana. Então, através da rádio, né, da divulgação, que eu fiquei sabendo que foi feita com muita cautela, com muito cuidado, né? Que você conduziu de uma maneira ética, a ponto de ligar aqui para saber exatamente o que eu estava, porque já estavam me matando por aí. E você, né, dizem que você deu uma bronca, assim, né, respeito para a família. Mas eu conheço muitas pessoas, conhecendo muitas pessoas que falam, nossa, rezo todas as noites para você, rezo todos os dias para você. Isso aqui é importante. Marina, a primeira vez que você fala, que você concede uma entrevista, numa circunstância como esta, e para contar uma história como esta, é preciso ter muita confiança. Então eu me senti extremamente honrado pela confiança de você ter, pela primeira vez, se manifestado, né, sobre tudo que aconteceu. A cidade inteira soube disso, conhece você, conhece a tua família. Todos sempre diziam, como está a Marina? Marina está assim, assim, assim e tal. Mas uma entrevista é a primeira vez. E para falar de algo tão delicado, é preciso que tenha bastante confiança. Por essa confiança tua, eu fiquei extremamente honrado e emocionado. E digo a você que se tem vibração positiva de uma cidade inteira, você não tenha dúvida nenhuma, e sempre teve, sempre terá, porque você foi e é um anjo da saúde de Matão. Então, nós só podemos desejar tudo de bom, boas vibrações, orações, tenha fé, acredite nesse teu parça aí, como você disse, sempre. E espero que daqui a algum tempo a gente faça outra entrevista com você, melhor que hoje, e sempre acreditando na vida e lutando por ela, como você fez brilhante e guerreiramente até hoje. Tá bom, Marina? Muito obrigada. Daércio, me permite 2 minutos? Pois não. O anjo da saúde de Matão está precisando também das nossas orações. Está, muito. O anjo, a pessoa, eu tenho como referência como a pessoa onde se construiu a sua volta à saúde de Matão. Eu moro na frente do posto de saúde desde que eu nasci, né? E eu tenho a Taninha como uma referência e como uma colega de trabalho exemplar, como uma profissional exemplar, né? Como uma pessoa maravilhosa, uma professora. Bom, ela consegue ser maravilhosa em tudo. Né? É uma coisa de louco. Impressionante, é verdade. Puxando o gancho do quanto que as orações foram importantes, e eu, assim, não ouso nem chegar aos pés da Tânia em termos de ser amada, né? Mas eu reforço e peço para minha amiga, minha colega de trabalho, minha referência de saúde, orações, porque foram essas também
que me colocaram no lugar que eu quero falar, né, de muita conquista. Eu fiquei sem mexer um dedo do pé, né? Hoje eu já consigo dar uns passos na fisioterapia com andador, né? Então, foi uma grande conquista, né? É uma grande conquista cada dia mais. Todo dia eu tenho muitas conquistas e o que é possível com as orações. Com certeza. Né? Eu com só certeza. preciso... quando você falou anjo da saúde, né? Eu falo, a minha referência, né? E a referência da cidade mas toda. vocês duas, Marina, cada um na sua especialidade, viu? E nesse momento, realmente, muita gente tem feito perguntas esses dias, né, Samara? Sim. Sobre o estado de saúde da Taninha Bambosi. E até quem sugerisse aí, mas não tem alguém da família que pudesse dar entrevista e tudo mais, gente, esse é um momento muito íntimo, muito reservado à família e a quem tem que ser útil nesse momento, que são os médicos e tudo mais, né? Temos que respeitar esse limite aí, mas nós podemos fazer alguma coisa, que é rezar e orar, e porque orar dá certo, e esse é um ser humano amado demais em nossa cidade, todo Amatão tem uma história para contar da Taninha, e ela pode, assim como está acontecendo com a Marina também, se restabelecer. Mas acredite que a fé, a oração com fé, e eu já provei disso na minha família, ela opera milagres. Podem acreditar. Então, se toda Matão fortaleça as suas orações aí em torno dela também, e a gente sempre vai estar orando também por você, porém mais reconfortados agora em saber que você está na luta, que você não entregou os pontos, que você devagar vai recompondo aí, ainda que não recomponha tudo, mas pelo menos não perca a fé, não perca o seu ideal. E muito obrigado pela confiança que você teve em mim, no nosso programa, na nossa emissora. Muito obrigado de coração, viu, Marina? Bom dia. Bom dia, Daécio. Você foi sempre muito correto, muito leal, muito bacana, profissional comigo nas dezenas de entrevistas que fizemos, né? Sempre apoiando. Então, assim, eu devia essa entrevista a você, devia a essas pessoas que nem me conhecem e rezam por mim, que é o meu agradecimento profundo, né? E eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado. Dê um beijo muito grande em sua família toda e muito especialmente em sua mãe, que eu não vejo há muito, mas que é um ser humano adorável, que eu amo a tua mãe de paixão, a obra dela, o trabalho dela, a história dela também, né? Aqui em Matão. Então, um grande abraço, fique com Deus, viu, Marina? Um grande abraço. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Amém. Abração, querida. Tchau, tchau.